Vamos continuar com o programa? Olha, meu convidado agora, doutor José Flávio Torezan, cirurgião dentista bucomaxilofacial. Falei certinho? Falou certinho. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite, viu? Primeiro, quero parabenizá-lo porque amanhã, dia 25 de outubro, gente, é o dia do dentista. Como nós não temos o programa amanhã, porque tem o Padre Alessandro, então... Sim. Queremos cumprimentá-lo e ao senhor extensivamente a todos os dentistas. Muito obrigado. Olha, dente do siso é o dente do juízo mesmo? Então, ele chama dente do juízo porque ele costuma nascer por volta dos 18, 19, 20 anos. Então, nessa idade, teoricamente, é que o indivíduo jovem ele vai ter alguma maturidade, né? Maturidade que eu digo juízo. Então, por isso é chamado de dente do juízo. Siso vem do latim, né? Tá. Agora, no caso dos dentes, da posição dos dentes na boca, o dente do siso sempre nasce no fundo, é isso? Sim. É o último dos dentes? Ele sempre é o último molar. A gente tem o primeiro, o segundo, o de trás dele é o terceiro molar. Então, os terceiros molares, tanto em cima quanto embaixo, são chamados de dente do siso ou dente do juízo. Tá certo. Para a gente entender um pouquinho, a Luísa está me falando que tem umas ilustrações. Né? É isso, Luísa? Põe para a gente. Olha só, esse aí é o que está soltinho ali, o último. Não. Não é Olha esse? só, isso é uma radiografia, Fábio, e mostra a necessidade, foi bom ela ter deixado essa imagem. Ah, é? Mostra a necessidade de todo indivíduo adulto, toda pessoa adulta, de fazer uma radiografia panorâmica no seu dentista. Foi ótimo ela ter colocado. Eu vou fazer o seguinte, vamos levantar aqui, Luísa. Olha, eu vou pedir para o Oséias colocar no nosso plasma aqui, pode ser? Coloca aqui para a gente, vem cá, doutor, um minutinho. Assim ele mostra para a gente aqui, que eu acho que fica mais interessante. Eu vou ficar desse lado aqui. Põe pra gente aqui no plasma, por favor. Isso. Ó, esse aqui é o dente que nós estávamos falando, né, doutor? Olha, na verdade, quando a gente faz isso aqui é um raio-x maior, né? Aqui tá só cortado, mas foi muito bom ela ter colocado, porque as pessoas vão na TV e falam sobre dente do siso, a gente entende que isso é importante sempre falar. Porém, muitas vezes a pessoa nunca fez uma radiografia dessa, porque o dentista não pediu, e a gente acha um tumor aqui. Isso, na verdade, é um tumor relacionado a este dente, que é o dente do siso. Tá? E, às vezes, a pessoa não tem sintoma nenhum e então, acha isso daqui. Para a gente entender, isso aqui é um tumor? Isso é um tumor, isso é um tumor. Que está em volta do dente. Fábio, e você pode falar assim, mas isso acontece muito esporadicamente na população? Não. Eu tenho uma paciente que há 3 meses, ela tinha 47 anos, uma pessoa muito diferenciada intelectualmente, fez uma radiografia dessa, como eu pedi, um tumor enorme, muito maior do que esse. Né? Esse aqui é um tumor que tem um tratamento mais simples, mas existem tumores que você precisa tirar um pedaço e reconstruir. Isso é fato. Vamos dizer assim, uma pessoa que tem um tumor desse, ele é tratável? Quer dizer, eu consigo retirá-lo? Cirurgicamente, sim. Sem problemas? Vai para a cirurgia. Tá. Por isso é que é interessante que se faça uma radiografia panorâmica para a gente ver se descobre algum problema, porque a gente chama isso de achados radiográficos, ou seja, o paciente às vezes não tem queixa, mas ele foi lá e fez um exame, que é uma radiografia simples, não custa caro, e diagnosticou isso daí. Tá? Foi muito bom ela ter colocado essa imagem. Então, esse aqui são os dentes, aqui está o dente do siso, ele não nasceu, é isso? Aqui, na verdade, olha, é um paciente bem jovenzinho, este aqui é um primeiro molar, esse seria o segundo molar. Mas o dente do siso, ele pode acometer esse tipo de lesão também. Tá? Então, é muito importante que se faça um controle radiográfico. Você havia me perguntado, né? E os dentes do siso que estão lá ao longo do tempo, eu devo tirá-los? Deve. Pode acontecer, não é que vai acontecer, pode acontecer um processo como esse. Tá. Tem mais imagens aqui, põe pra gente, Luísa, por favor. Ó, essa daí o que... essa daqui, tá vendo, olha, é o segundo molar e o dente do siso. Ele não vai nascer, porque ele está impactado aqui. E a gente, quando ele começa a nascer, por volta dos 18, 19 anos,
ele dá muita dor. Tá? E nesse sentido, ele não nasce. Então, se ele tivesse retinho assim, ele nasceria. Assim, ele não nasce. O grande problema, que aí a gente estava conversando, Fábio, é que em volta dele, ó, tá vendo que tem um espessamento aqui? Em volta dele tem um órgão que forma esse dente. E conforme o passar dos anos, ele pode degenerar e gerar um cisto ou um tumor. Tá? Eu tive até um paciente, obviamente eu não posso citar nome, mas uma pessoa da mídia que aos 53 anos a gente tirou um tumor como esse. Porque ele largou simplesmente lá o dente e uma hora o meu o senhor pode citar, o meu dente está assim. Sim. E eu acredito que tenha uma pontinha de cárie aqui, Sim. porque ele tem um buraquinho. Isso é perigoso também. É perigoso, porque às vezes esse pertuito, esse canalzinho que comunica a boca com o dente, pode me dar uma infecção óssea, ou simplesmente eu posso ter uma lesão no dente, no canal, e eu tenho uma infecção. Agora, mesmo nesta posição, o dente, ele tem todas as terminações nervosas, etc. Tem sim, tem então, sim. pode acontecer de ter problemas... Se você olhar aqui, ó, esse é uma representação de um sim. dente de um jovenzinho. Sim. Porque a raiz não está totalmente formada. Então, teria aqui por volta de 16, 17, 18 anos. Tem mais, Luísa? Põe para nós. Olha só, esse aqui é um outro caso, não é? Quando está nascendo, aquele lá não ia nascer. Mas aqui está nascendo, tá vendo? Está inclinado, mas está nascendo. O de cima começa a nascer, começa a encostar e ele bate na gengiva com o de baixo. Nesse período, é muito comum o paciente ficar com uma inflamação enorme aqui, e inclusive da gânglio, sabe? Nódulo, íngua, que o pessoal fala no popular, e esse traumatismo tem que ser retirado. Ou você tira a gengiva, ou no caso você tira os dentes, porque esses dentes não são importantes para a gente. Entendi. Tá? Tem mais, Luísa? Põe para a gente aqui. Ah lá, mesma coisa. Importantíssima essa imagem. Esse aqui que está mostrando o que é, exatamente. Porque ninguém mostra isso, porque isso pode acontecer. Isso é um tumor chamado ameloblastoma. É um tumor derivado do esmalte do dente. Olha e que só. pode acontecer na presença ou na ausência do dente. Tá. Então, por isso a necessidade, volto a frisar, existe uma necessidade muito grande da pessoa, de vez em quando, fazer essa radiografia que chama panorâmica. Panorâmica, é aquela gigantona que mostra de ponta a ponta. Isso. Você vai achar em várias regiões do país, Fábio, ela custando de R$25, R$30, barata, até 150. Depende de onde a gente está, da cidade que a gente está. Tá? Mas é importante porque a gente consegue achar vários tipos de lesão, né? Descobre-se num momento muito cedo. É interessante que é uma área muito grande de um tumor, hein, doutor? Esse é pequeno. Agora, esse é pequeno? Esse é pequeno. Quer dizer, existem tumores maiores que esse? Existem que acomete a mandíbula toda. E o que a gente faz nesse caso? Resseca, tira toda aquela mandíbula e faz a reconstrução. É uma cirurgia enorme. E às vezes... uma radiografia Fiquei com medo dessa, agora, gente. Uma radiografia dessa pode levar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, não passar por uma cirurgia que é mutiladora. Com certeza, com certeza. Fábio, não é incomum isso. Não é incomum. Não, infelizmente. Gente, olha, você que está assistindo o programa e não sente nada, né? Não, às vezes pode sentir. Às vezes ele pode sentir. A grande maioria das vezes... essa pessoa faz um raio-x desse e descobre. Mas eu nunca senti nada. Muitas vezes ela é assintomática. Não tem sintoma. Mas mesmo assim, vamos dizer assim, se a pessoa ela percebe que há um problema, ela precisa procurar um dentista imediatamente. Precisa. Essa é a realidade. Quem trata essas lesões é um cirurgião dentista especialista numa área chamada cirurgia bucomaxilofacial. Tá, que é essa aqui. É essa que é a sua especialidade. Exatamente. Solta mais uma, tem mais uma, né, Luísa? Olha, esse caso aqui é terrível, hein? Esse é o caso que começa tudo. É o que eu falei para você. A pessoa tem o dente deitadinho lá, fala, eu não vou tirar, eu não vou mexer nisso. Tá. E esquece de fazer um controle radiográfico ao longo dos anos. É o caso daquela pessoa da mídia que eu falei, ele largou lá o dente. Era mais ou menos isso aí. E forma aquele órgão que está em volta do dente, ele começa a se degenerar e vai fazendo um cisto. Então, isso é um pequeno... Em volta dele. Do dente. E eu estou falando, eu tenho pacientes com esse cisto de 19, 20, 30 anos,
Como eu tenho paciente de 70 anos, assim, né? E vira uma lesão grande. Que loucura isso, hein, doutor? Muito. Tem mais, Luísa? Mesma coisa. Olha, super interessante. Meu Deus Você do sabe céu, hoje como tá uma difícil pessoa aqui. descobre isso aqui? Primeiro molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Como que a pessoa descobre isso? Às vezes pela radiografia, que a gente chama de achado radiográfico, e às vezes, Fábio, a pessoa está lá e de repente essa lesão é tão grande, ela espirrou, ela caiu, fratura a mandíbula. Então, aqui no Quebra caso, aqui, quebra. Quebra. Porque ela não tem osso. Não tem osso. Você tem uma cavidade aí, ou é um cisto, Obrigado, ou é um Abdi. tumor, mas ele precisa ser tratado. Então é o risco de se deixar um dente do siso lá ao longo da vida. Ah, mas eu não posso deixar? Pode, mas você precisa fazer o que a gente chama de controle radiográfico. Quer dizer, esse controle vai permitir, então, que eu controle exatamente qual que é o grau aqui se eu de perceber- problema que eu tenho. Se eu perceber que em volta do dente, essa laminazinha tem um espessamento maior que 2 milímetros, tem que tirar. Que coisa. Esquece. Tem mais? Deixa eu ver. Acabou? Acabou? Então tá certo. Vamos sentar Mas foi lá. ótimo, ótimo. Olha, doutor, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que nós estamos falando para o Brasil inteiro agora, Sim. nós estamos com uma audiência impressionante. Eu queria perguntar sobre a questão da extração do dente. Nesses casos que nós vimos que o dente está numa posição errada ou ele está sendo impedido de nascer, nós precisamos necessariamente extrair o dente independente da circunstância? Então, além disso, também eu tinha mandado uma outra imagem que mostra, às vezes, ele encostado com o outro dente. Tá. Segundo molar, terceiro molar, que é o siso. E às vezes a pessoa, isso é bastante comum, a pessoa deixa esse dente lá mais ou menos nascido, vamos dizer assim, né? E em volta dele, ela não consegue higienizar. Tá. Resultado, dá uma cárie nele e uma cárie no segundo molar, que é um dente importante. Tá. E termina com a fatalidade de eu ter que extrair o terceiro molar, que é o siso, e o segundo molar também. Quer dizer, compromete, perdeu, na verdade, os... Perdeu aquele que é importante. Tá. E no caso, por exemplo, de acontecer algum tipo de complicação na cirurgia durante a remoção, isso causa algum tipo de consequência? Claro que causa. A gente viu há pouco tempo na mídia, há pouco tempo, Fábio, um caso de uma paciente, eu não lembro que estado que é do país, e que houve um pouquinho de imprudência, negligência do profissional e a paciente acabou falecendo. Nossa! Isso foi numa complicação pós-operatória. Tão grave assim? Grave, doutor? grave. E, só que assim, o que a gente recomenda, todo dentista está habilitado a tirar dente do siso. Só que a gente coloca uma posição de que as pessoas devem procurar o especialista. Existe um especialista para cada tratamento no consultório. Em geral, hoje as clínicas, Fábio, elas têm dentro da sua clínica um profissional que faz canal, um profissional que faz as próteses e um profissional que faz cirurgia. Certo. É importante que as pessoas procurem um profissional especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Vamos lá, vamos às perguntas dos Vamos lá, telespectadores. Você que está conosco, pergunta e eu faço a pergunta ao doutor. Vamos lá. Esse programa é muito bom, sou de Bauru, São Paulo, assisto sempre o programa. É a Aide, um beijo para você, Aide, obrigado pelo carinho. Também Petrópolis, Rio de Janeiro com a gente, está querendo fazer uma pergunta para o doutor. Deixa eu ver aqui, outra aqui. Boa noite, gosto muito desse programa, José de Abreu Pereira, Paulo Lopes, Santa Catarina, na audiência, um grande abraço para vocês. Boa noite, Fábio. Doutor, olha, eu tenho um dente do siso. Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Eu tenho dente do siso, tenho 3. É possível isso? É possível. Bom, e não nasceu o quarto. Posso ter problema no local onde não nasceu o quarto dente? Não. Paulo, né, que perguntou? Isso. Nós temos, em geral, 4 dentes do siso. Às vezes a pessoa tem 3, às vezes a pessoa tem 2, às vezes a pessoa não tem nenhum, mas, em geral, não há que se preocupar. Tá. Pode ser que ela tenha até mais dentes, né? Tem pessoas que têm o terceiro molar, que é o siso, e o quarto molar, né? É um azar tremendo, né? Porque Pois é. só precisa remover, né?
Boa noite, Fábio. Meu nome é Regina Célia Leite, moro no Rio de Janeiro. É verdade que o dente do siso já cresce ruim, por isso tem que ser extraído? Não, não. Na verdade, alguns dentes do siso, de certa forma, ela tem um pouquinho de razão. Alguns dentes do siso, quando a gente extrai, quando a gente tira ele cirurgicamente, a gente percebe que ele é todo anômalo, ele é todo deformado. Mas a grande maioria é bem formadinho. O que acontece é que não tem espaço para ele nasce, a gente fala vulgarmente, assim, popularmente, encavalado, né? Tá. Ele nasce fora de posição. Então, por isso, tem que ser removido. Vamos lá, mais gente participando aqui. Meu nome é Lene. Gostaria de saber se é necessário arrancar esse dente mesmo antes dele nascer. Sim, pode ser. Eu acho que ele é muito mais fácil. Existe uma corrente hoje não, a partir de um ortodontista muito famoso nos Estados Unidos, já é falecido, ele preconizava que os dentes do siso deviam ser extraídos quando eles são germes. Quando eles são até uma gelatina, não é nem um dente calcificado, a partir dos 11, 12 anos. Tá. Então, eu tenho algumas pessoas que tratam dessa corrente e que eu tenho lá crianças de 11, 12, 13 anos para fazer. Tiro os 4 sisos de uma vez, o pós-operatório, quando o dente não nasceu, ele é muito melhor. Entendi. Boa noite, Fábio. Que maravilha as explicações do doutor José Flávio. Eu tenho 64 anos e tenho os 4 dentes do siso, que inclusive ajudam na mastigação. Ótimo. Maria de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. É um comentário que ela fez. Bacana. Tem também a participação da Regina Célia do Rio de Janeiro. Todos os meus filhos têm dentes encavalados, um em cima do outro. Por que isso acontece, doutor? Olha, tem inúmeras possibilidades disso acontecer. O que, em geral, as pessoas não se dão conta é que a nossa mastigação, nossa alimentação ao longo dos anos, ela se tornou muito mais pastosa. Tá, Sempre que a gente comia alimentos mais duros, se estimulava o crescimento. A falta, por exemplo, de amamentação faz com que os maxilares não se desenvolvam bem. Então, não tem tanto espaço para crescer esses dentes, para eles nascerem. Por isso eles encavalam. Olha só, extraí um dente do siso há 2 semanas e agora na lateral da língua e embaixo dessa cicatriz do siso apareceu pequenos pedaços de ossos. Seria um novo dente? É o Nelson de Itapeva, São Paulo. Não, Nelson, olha, você precisa voltar lá no seu profissional, que nessa região que se extrai o dente do siso inferior, são sempre os mais chatinhos de pós-operatório. Sempre, sempre, sempre. O que acontece? Eu tenho uma gengiva muito fina e ela acaba expondo o osso embaixo. Então, esse osso precisa ser desgastado. É um procedimento muito simples, que dói muito pouco e cicatriza rápido. Boa noite, Fábio. Meu nome é Ivanete. Gostaria de saber sobre implantes dentários. Eles podem causar problemas com o dente do siso? Implantes dentários sim, com o dente sejam colocados, por exemplo, num determinado lugar? Não, na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta dela, mas, assim, onde a gente extrai o dente do siso, a gente não coloca. Até porque o implante ele vai com uma... Ele tem um pino de titânio, né? E depois se põe um... Agora, se eu tenho um dente incluso, né, que está dentro do osso, no local que eu vou colocar o implante, obviamente eu tiro primeiro o dente incluso, depois eu vou colocar o implante. Vamos lá. Boa noite, Fábio. Moro em Fortaleza. Gostaria de saber do especialista se dente do siso após nascer e tiver problema... pode ser feito também um trabalho no canal deste dente. Pode. Sávio Brito. Obrigado pela pergunta, Sávio. Na verdade, pode sim. Pode ser feito canal. Se mantém este dente na boca, se tem espaço para ele. Se não tem espaço, é melhor você extrair do que deixar ele lá e tratar o canal e fazer uma restauração nele. Então, acaba sendo muito mais econômico, porque é um dente que a gente não precisa. Mas se a pessoa é grande, tem um maxilar grande e comporta todos os dentes, pode sim tratar o canal e tratar como um dente normal. Doutor José Flávio, são muitas as questões, mas o nosso tempo acabou. Obrigado pela sua participação nessa noite, foi muito importante. Eu é que agradeço, Fábio. Agradeço as perguntas aos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado.